Como uma simples trend da internet pode ir disso pra isso? Felt like I couldn't say anything. Você vai poder ver como algo que começou tão bem está tomando um rumo criminoso nos dias de hoje, e também como isso vai afetar você que está do outro lado da tela. Porque acredite, esse tipo de conteúdo esconde ameaças e manipulações invisíveis que eu vou revelar para você através de 3 estágios, e tudo começando com esse homem. Esse rapaz é conhecido na internet como Nicocado Avocado, e talvez você já tenha visto ele sendo extremamente esquisito por aí. Só que acredite, antigamente ele se parecia com isso daqui. O seu conteúdo era voltado para vlogs sobre a sua vida, veganismo e ele tocando violino. Só que tinha um problema nisso. Ninguém dava a mínima para ele. Os seus números eram baixos e o propósito do canal era totalmente incerto. Nico precisava fazer alguma coisa se ele quisesse se tornar relevante o bastante para viver criando conteúdo. E foi aí que ele descobriu algo. Do outro lado do mundo, mais especificamente na Coreia do Sul, uma prática tinha se popularizado. Talvez você já saiba o que eu vou dizer agora, mas em alguns países da Ásia, como o Japão e a própria Coreia, o isolamento social é um problema muito grande, seja pela pressão social ou simplesmente porque as pessoas escolhem se isolar do mundo. E para essas pessoas, uma nova alternativa apareceu para minimizar a dor da solidão. Um novo tipo de conteúdo chamado mukbang tinha como premissa ser alguém fazendo uma refeição enquanto fazia companhia pro espectador, quase como se fosse um amigo. E isso era simplesmente genial, tão genial que se tornou um mercado gigantesco e que em 2020 se tornou uma das palavras mais importantes do ano. Então aquilo não era só uma moda passageira, e Nico sabia disso. Foi aí que ele tomou uma atitude que mudaria tudo. I feel like this is my moment to really speak what I'm feeling. Everything's kind of just molding into this moment, and let me begin. Ele simplesmente estava mudando totalmente o rumo do seu canal e do YouTube, saindo de alguém que vendia um estilo de vida saudável para uma pessoa que agora vivia comendo desenfreadamente em vídeos. Oh my God! Os vídeos que inicialmente eram só para as pessoas se sentirem menos sozinhas, agora precisavam ser cada vez mais chamativos e grandiosos, com quantidades massivas de comida e dos mais bizarros tipos. E como se isso não bastasse, o público ainda precisava de mais. E é por isso que os seus vídeos começaram a ficar cada vez mais cheios de drama e caos. E sendo sincero, é até triste ver alguém se humilhando assim. Porém, tudo isso era uma grande farsa. À medida que todos achavam que Nico estava cada vez mais definhando e destruindo a sua própria saúde, ele secretamente tinha deixado diversos vídeos gravados enquanto passou mais de 2 anos emagrecendo em segredo. Até que em setembro de 2024, ele revelou ao mundo que tudo isso não passava de um experimento social e uma forma de se promover como ator. So I am the villain because I've made myself one. Só que ainda tinha um problema nisso tudo. Durante anos, vários outros criadores faziam esse conteúdo sem pensar nas consequências, como o Nico tinha feito. E pra eles, sair desse jogo não era uma opção como foi pra ele. Então agora que subitamente o pódio ficou vazio, eles precisavam fazer tudo o que fosse preciso para poder disputar o topo dentro do nicho. Mesmo se fosse preciso cometer crimes ou sacrificar a própria vida ou a vida de terceiros. E você vai poder ver isso agora com os 3 estágios, ou melhor, os 3 finais que os criadores desse tipo de conteúdo acabam encontrando. Em 2020, diversos influenciadores coreanos foram pegos em um escândalo de propaganda. Diversos criadores faziam vídeos comendo alimentos em conteúdos de mukbang e ficavam maravilhados pelo sabor daquilo. Consequentemente, eles induziam seus seguidores a comprarem aquelas mesmas marcas e comidas. Acontece que eles estavam sendo pagos pelas fabricantes para poderem falar bem do produto, e também recebendo uma quantia extra para não falar que aquilo era uma propaganda paga. E quando isso não é um crime no país, é algo extremamente imoral aos olhos do público. Graças a isso, uma onda de pedidos de desculpa ocorreu e diversas reputações foram manchadas para sempre. Mas havia algumas pessoas que ainda estavam convictas de que podiam usar e enganar a sua audiência e acabaram elevando o nível dessa manipulação. Como foi no caso do criador Buns, que comia quantidades absurdas de comida, mas continuava em forma. E o motivo disso, ele atribuiu a alguns dos produtos de uma marca chamada Eat For You, que eram vendidos com o propósito de as pessoas emagrecerem. Só que o que muitos não sabiam é que aquilo que era vendido
vendido como uma fórmula de emagrecimento fácil, na verdade era um produto da sua própria empresa. E quando o governo coreano descobriu isso, acabou multando ele em $4.000. Mas tem uma coisa nisso tudo que talvez você tenha reparado. De fato, os produtos dele não faziam ninguém emagrecer milagrosamente. Só que ainda assim, como que ele conseguia ficar em forma comendo tanta coisa e postando tantos vídeos por semana fazendo isso? Essa é uma das maiores dúvidas com relação não só ao Buns, como a diversos outros criadores desse meio. E a resposta é bem simples. Por mais que muitos desses criadores treinem e façam dietas, muitos deles simplesmente fingem que comem. A youtuber Kaiva fez um vídeo mostrando as principais técnicas que eles usam para fingir que estão comendo. E é praticamente a mesma coisa que o cinema faz. Repara bem, você sempre vê o ator colocando a comida na boca e mastigando ela, só que nunca vê ele engolindo. E sabe o que acontece no meio desses cortes? Isso ficou ainda mais evidente depois de uma polêmica envolvendo uma criadora de mukbang que foi pega sumindo com a comida entre os cortes do vídeo ou simplesmente fingia ter engolido enquanto na realidade ela fazia um movimento como se estivesse cuspindo aquilo entre as cenas. Como forma de se redimir disso, ela fez uma série de vídeos sem corte onde ela comia a comida toda do início ao fim. Só que muitos alegavam que talvez, assim que as câmeras eram desligadas, ela botava tudo pra fora de maneira forçada. E quer saber algo ainda mais macabro? Os influenciadores que escolheram não enganar o seu público e continuaram criando esse tipo de conteúdo em nível massivo, acabou muitas vezes encontrando o segundo final possível para isso. Para que as pessoas continuem assistindo os vídeos e não achem eles repetitivos, esses criadores precisam encontrar soluções que chamem a atenção. E dentro desse nicho, muitas vezes o que mais atrai a atenção são os extremos, como comidas gigantes, quantidades absurdas ingeridas de uma só vez, e acredite, até mesmo alimentos estragados, como foi no caso de Waffler69, que em um dos seus vídeos comia um cereal que era datado do ano de 1989. Só que para quem acompanhava ele, aquilo não era novidade, já que os seus vídeos sempre traziam coisas tão bizarras quanto aquilo. Porém, infelizmente, tudo tem o seu preço. E em janeiro de 2023, ele publicou seu último vídeo enquanto comia um cereal gigante. E logo depois disso... I'm related to Waffler69, or my brother Taylor. He has passed away around 10 p.m. on January 11th, 2023. Infelizmente, esse é o destino de muitos que levam o seu corpo até o limite. E quando eu falo de limite, eu não tô exagerando. Essa é Pan Xiaoting, que em 2024 fez uma transmissão ao vivo comendo por 10 horas seguidas. Ela ingeriu tanto alimento que o seu estômago chegou a rasgar e explodir, o que acabou ceifando a vida dela. E sabe qual que é o mais bizarro disso tudo? Segundo reportagens da época, isso já tinha ocorrido uma vez com ela. Só que os médicos conseguiram socorrer ela a tempo. Situação essa que não se repetiu pela segunda vez quando seu estômago abriu e os alimentos e o ácido estomacal começaram a cair sobre os próprios órgãos, o que levou ela à morte inevitável. E sabe o que é pior do que quando você coloca sua própria saúde em risco? Quando você coloca a saúde dos outros também. Porque como se não bastasse o exagero prejudicar os criadores, ainda existem vertentes que podem acabar atingindo direta ou indiretamente quem não tem nada a ver com isso, como pessoas que produzem esse tipo de conteúdo enquanto estão grávidas, ou direcionam eles para o público infantil, que muitas das vezes consomem o conteúdo sem nenhum tipo de supervisão por parte dos pais que deveriam fazer esse papel. Existe até mesmo uma vertente que tem como diferencial a prática de comer animais enquanto eles ainda estão vivos. E por incrível que pareça, o público que consome esse lado extremo de conteúdo é extremamente apaixonado por assistir isso. A youtuber Hungry Fat Chick passou por diversos problemas de saúde graças à má alimentação, e quando decidiu que ia parar de fazer esse conteúdo e mudar de vida, os seus números simplesmente despencaram. À medida que ela evoluía, o público ia perdendo interesse nela, até que graças ao desespero e à falta de dinheiro, ela acabou abrindo mão da sua saúde novamente e voltou a produzir esse tipo de vídeo. E se isso não mostrou quanto essas pessoas são fanáticas por consumir esse conteúdo, saiba que em 2024 a youtuber Tsuyang foi nomeada como a youtuber favorita da Coreia e uma das figuras mais influentes do país. E adivinha só? O conteúdo dela é praticamente só focado em mukbang. Essa é oficialmente uma cultura que já está inserida na sociedade, mas ainda existe um último final para quem continua produzindo esse tipo de conteúdo. Existem as pessoas que conseguem sair dessa compulsão e parar de produzir o conteúdo extremo, outras que tentam e não conseguem, e outras que infelizmente partem. Mas e quando a pessoa não vai para nenhum desses finais? Essa metade de rosto que você está vendo é de uma influenciadora chamada Kate Up.
Só que o maior mistério que ela esconde não é a sua aparência. Em diversos vídeos podemos ver que Kate aparece com hematomas, cortes e feridas em diversas regiões. E em um dos seus vídeos, podemos ver que enquanto ela se alimenta, 2 dos seus dentes acabam caindo. E o pior, ela age como se aquilo fosse algo normal. Ela também aparece em alguns vídeos batendo na tigela e soletrando SOS em código Morse, e também tem alguns vídeos onde as únicas letras maiúsculas que aparecem nas legendas formam a palavra help, ou ajuda em português. Ela tem uma frequência de vídeos bem baixa e acaba sumindo regularmente, e também mal fala sobre a vida pessoal dela. Em um dos poucos casos, ela menciona em um dos vídeos que esconde o rosto para proteger a sua privacidade, e que também ninguém está maltratando ela. Só que quando vai responder sobre polêmicas, como por exemplo do código Morse, ela se refere a ela mesma na terceira pessoa, e também fica curtindo comentários que sugerem que ela é uma vítima de sequestro e provável abuso. Quem é essa mulher e o que está acontecendo? A primeira teoria levantada é que ela era uma lutadora do UFC. Isso explicaria os hematomas e o fato de ela não querer mostrar o rosto. Só que considerando alguns traços e tatuagens diferentes, a gente já pode descartar essa hipótese. A segunda teoria menciona que ela pode ser uma garota chamada Carly Guzet, que desapareceu em outubro de 2018 e até hoje não foi encontrada. Só que também é bem improvável, já que essa garota desapareceu nos Estados Unidos, enquanto Kate vive na Bélgica. Além dessas, existem diversas outras teorias envolvendo sequestros, trabalho escravo, mas a realidade é que nós não sabemos o que aconteceu com Kate. Talvez ela realmente esteja vítima de alguém que a obriga a gravar esses vídeos, visto a popularidade desse nicho. Ou talvez ela saiba que a única forma de viralizar com esse conteúdo é se entregando ao absurdo, como no caso de forjar uma situação de abuso. O excelente canal e podcast Nictofobia mencionou que talvez Kate pudesse ser alguém que só está aproveitando do marketing criado pelas pessoas, enquanto sofre por trás das câmeras sendo vítima de uma compulsão secreta. Até porque a fragilidade e queda dos dentes pode muito bem ser um efeito colateral de uma intensa. Nós não sabemos como vai terminar a história de Kate, mas sabemos que quando você sacrifica tudo apenas por engajamento e relevância, você acaba pagando o preço. Qual será que é a linha tênue entre o conteúdo e a falta de responsabilidade com os outros e consigo mesmo? E até que ponto você se sacrificaria apenas por status ou dinheiro? Bom, se você puder hypar esse vídeo e se inscrever, eu agradeceria muito. Meu nome é Dallas e muito obrigado por assistir até aqui.